essa é a melhor tier list de processadores da AMD que você vai ver hoje. Literalmente, rapaziada, separei aqui todos os processadores AMD disponíveis no mercado brasileiro e hoje eu vou fazer minha avaliação aqui, totalmente racional, de quais os melhores processadores. Você pode ver que tem a opção aqui, compre agora, boa compra, depende do preço, ruim e péssimo podre. Vamos ver quais desses vão se encaixar em quais. Então, começando aqui com o Ryzen 3 1300, rapaziada, primeiro péssimo podre aqui da lista, porque esse é um processador, rapaziada, que apesar de ser muito barato, se liga só, você encontra ele por R$117, mais 52 de imposto, ou seja, um processador de R$170, porém apesar disso ele é muito fraco, ele é equivalente a um i3, um i5 de terceira, quarta geração, ou seja, não vale a pena, tá? Mesmo que, vou comprar um processador para fazer upgrade para AMD, um Ryzen 7 de quinta geração depois, ainda assim eu acho que não vale a pena, tá? Mesmo ele sendo muito baratinho, ele é muito lento, eu já tive esse processador no canal, há uns 2 anos atrás, eu combei ele com uma RTX 2070, olha só a loucura, e eu fui nesse pensamento, né, de, vou pegar um kit bem baratinho e depois eu fazer o upgrade, e, assim, realmente não rodava nada, tá? Tipo, gargalava, assim, insano, então não valia a pena. Agora tem o 1600, que, assim, é um outro processador já com um outro nível, né, de desempenho, que tá aqui por R$162, mais 70 de imposto, na faixa de R$230, ou seja, uns R$60 mais caro que o 1300X. Na minha opinião, rapaziada, pode ser um pouco controverso, mas eu acho uma boa compra, tá? Porque se você tá procurando um kit aí de entrada, tá sem dinheiro nenhum, tá, rapaziada? Você tá com pouca grana aí, não quer pegar Ryzen, apesar de que eu acho, né, realmente pode fazer mais sentido você pegar um Ryzen com placa de vídeo integrada, tá? Mas às vezes você pegar um Ryzen 5600, por exemplo, de R$200, mais R$100 em 8 GB de memória RAM, por exemplo, mais uma placa-mãe de R$250 usada, você tem aqui um kit de R$600 AMD, tá? Enquanto, se você fosse pegar um 4600G, um 3200G, você não conseguiria fazer isso. Então isso aqui é uma alternativa super barata, tá? Então eu acho que pode ser uma boa compra, tá? Mas ainda assim, esse processador em si não vai rodar nada, tá? É mais pensando no upgrade, pode ser uma alternativa, depende muito do racional que tu for usar aí, beleza? Seguido aqui do Ryzen 5, opa, pera aí, rapaziada. Ó, os 1600 tá 160, não, dá R$60 de diferença, não acho, tá? Eu acho que aí não vale a pena, tá? Já vou explicar o motivo também. Péssimo podre, tá? Não vale a pena, porque a diferença é muito grande, tá? Se fosse pequena ali, R$20, talvez valeria a pena o gasto a mais, fechou? Agora bora pro 3200G. Esse é um processador, rapaziada, esses com G no final é porque ele tem vídeo integrado, tá? Então é um processador que você não precisa comprar a placa de vídeo. Então até talvez por isso seja meio polêmico esse 1600, porque compensa mais, em vez de você pegar o 1600 mais uma placa de vídeo, pegar o 3200G e depois você colocar uma placa de vídeo nele que o 3200G já vai aguentar. Apesar disso, o 3200G como processador, ele é muito ruim, tá? Ele é um Ryzen 3 com 4 núcleos, 8 threads, então vai aguentar placas como uma 1650 no máximo, tá? Uma 1660, por aí, não vai passar muito disso. Mas como placa de vídeo, rapaziada, ele tem um ponto muito interessante, que muitas pessoas talvez não saibam, que a placa de vídeo integrada dele é a Vega 8, tá? É uma placa de vídeo da AMD para processadores com vídeo integrado. Porém, alguns processadores como o 4600G, por exemplo, que é um processador mais potente como um todo, tá? Como um kit completo, a placa de vídeo dele é a Vega 7. Então, sem uma placa de vídeo, o 3200G em alguns jogos vai rodar até melhor, mesmo sendo um processador pior, porque a Vega 8 é melhor que a Vega 7. Então, é um ponto interessante, por isso que eu acho que ele compre agora, tá? Ele custa tipo R$400 e roda muitos jogos com um gráfico ok. Jogos AAA, por exemplo, não vai rodar bem. Assim, eu acho que é praticamente injogável, a não ser que você realmente faça um esforço, um sacrifício nas qualidades, vai jogar numa qualidade bem ruim. Mas muitos jogos, tipo Forza da vida, Need for Speed, ou jogos assim, jogos indie, né, que são mais leves, ele vai deitar e rolar, tá? Então eu acho que vale a pena, muito a pena, inclusive. Agora temos o 3300X, tá? Eu acho que ele é um processador ruim, tá? Na minha opinião, ele é ok, assim, como processador ele roda muitos jogos. Ele tem um IPC, né, que é o desempenho por núcleo, melhor que o Ryzen 5 3600, tá? Mesmo sendo um Ryzen 3. Porém, pelo preço não vale a pena. Você pode ver que ele custa aqui no AliExpress R$264 sem os impostos, mas quando você compara com o próximo da lista, que é o 3500X, ele tá custando 250, ele tá mais barato e é um processador melhor, rapaziada. Literalmente, ele é um processador melhor. Qual que é a diferença aqui, rapaziada? O 3500X, ele é 4 núcleos e 8 threads. Porém, o 3500X, ele é 6 núcleos e 6 threads. Então, por isso que ele é bem pior que o 3600 normal, tá? O 3500X. Porém, ele é uma versão que tem um clock muito alto. Você pode ver até que o cache L3 dele é bem alto, então ele tem um desempenho em jogos muito bom, melhor que o 3500X. E em alguns jogos melhor até que o 3600, tá? Porque o núcleo dele é bem forte, mas não tanto, tá? Apesar disso, eu acho que ele é uma boa compra, porque ele é muito barato, ele custa menos de R$400 e tem um desempenho muito próximo do 3600. Então eu acho que vale a pena, tá? Até que ele tem bastante disponibilidade, né? Aqui no AliExpress ele tem, assim, você acha ele a rodo. Então eu acho que é um processador bacana, beleza? Agora, o 3600, eu acho que depende do preço. Ele é um ótimo processador, melhor que o 3500X. Porém, quando tava aqui no Brasil, ele era na faixa dos 600 e poucos reais. Na minha opinião, não sei se vale a pena sim, tá? Mas agora,
Agora, se você encontra um usado, por exemplo, mais barato que o 3500X ou um pouquinho mais caro, vale muito a pena. Por isso que depende do preço. Eu tô considerando aqui também a disponibilidade, tá? Por isso que eu não gosto muito de considerar processadores usados, porque senão ia bagunçar a lista toda. O 3600 eu só tô considerando porque realmente você não acha ele novo. E aí aqui no AliExpress, por exemplo, ele tá aqui na faixa dos R$ 330, só que daí ele já tem muito mais imposto, né? Então já ficaria aqui mais de R$ 500 e na minha visão, não acho que vale a pena, tá? Até porque no AliExpress você tem que comprar cooler, então são vários fatores aí que vai acrescentando, que faz com que eu acho que não vale a pena, tá? Esse processador aqui. A não ser que você ache ele usado no Brasil, enfim, vocês entenderam. Próximo processador agora é o 4500, tá? É um processador que custa na faixa de R$ 500 aqui no Brasil. Você acha ele lacrado, com cooler e tudo mais. Cara, péssimo podre. Péssimo podre, péssimo podre. Eu até marquei ruim, é péssimo podre esse processador aqui, porque ele é um processador, rapaziada, com desempenho inferior ao 2600, que nem tá na lista aqui, na verdade tá sim, e é outro péssimo podre pra vocês terem noção. E o 3300X, por exemplo, ele é muito melhor que ele e custa tipo R$ 300. Então é bizarro assim a diferença. O 3500X, por exemplo, dá um amasso no 4500 e custa menos. Então não faz sentido nenhum pegar o 4500, beleza? Não compre esse processador. A AMD chapou no coco na hora de pegar esse processador aí. Enfim, passando agora pro 4600G, que é outro processador que tem vídeo integrado, né? E eu vou marcar aqui, rapaziada, dependendo do preço. Por quê? Porque a diferença dele do 4600G pro 5600G, que eu já vou até marcar aqui, inclusive, que considere, tá? Inclusive um disclaimer aí. O 5600G considere que é o 5600 GT, tá? Que é uma versão atualizada que a AMD lançou, que tem um desempenho ainda melhor e custando o mesmo preço, porque a AMD parou de fabricar o 5600G normal, tá? Essa tier list aqui eu peguei da gringa algumas coisas e fui modificando, por isso que algumas estão com fotinho bonitinha, e as que são eu que adicionei, você pode ver que eu que desenhei tudo torto aqui, né? Porém, o 5600 GT, tá? Na minha visão, ele compensa muito mais, porque ele custa pouquíssima diferença, e o desempenho, assim, como processador, porque em placa de vídeo, os dois são iguais, tá? Os dois têm a Vega 7, se eu não me engano, 5600 GT, talvez tenha a Vega 8, eu não vou conferir isso agora, porque é irrelevante aqui. Porém, no processador, né, depois que você colocar uma placa de vídeo, se você bota uma 4060 no 4600G e uma 4060 no 5600 GT, cara, a diferença de desempenho em jogos vai ser gigante pro 5600 GT, assim, vai ser muito mais FPS, porque como processador, ele é equivalente ao 5500, que é esse que tá aqui, enquanto o 4600G é como se fosse um 2600 da vida, por exemplo. Então, a diferença é, sim, muito relevante. Então, marcando aqui essa opção, o 5600G, compra agora, melhor processador, assim, com vídeo integrado da linha M4, se você quiser comprar um processador legal, né, tem o 5700G, na minha opinião não faz sentido nenhum, mas ele não tá na lista aqui, inclusive, então não vou marcar ele, acabei esquecendo de colocar, não vou colocar ele agora. Agora temos o 5500, tá, que eu vou colocar ele como uma boa compra, ele é uma compra muito sólida, tá, é um ótimo processador, que você encontra aqui no Brasil, né, então não tem essa dor de cabeça de, vou comprar no AliExpress, vai demorar, talvez, sei lá, taxa um pouco mais, não tem nada disso, é um processador que você acha lacrado, que já vem com cooler, que é muito bacana, e é um processador que roda todos os jogos. Já tive esse processador, fiz vídeo aqui no canal já há uns 3 meses atrás, que eu tinha esse processador aí, rodava muito bem com o RX 500, o RX 6600 rodava tudo, rapaziada, tudo no Ultra em Full HD, e eu tinha um monitor Quad HD, né, aqueles grandões lá, Quad HD rodava muito bem os jogos, então um ótimo processador, porém na minha opinião ele é um pouquinho caro, tá, no preço que tá custando hoje, não vou marcar depende do preço, porque ainda assim ele é um ótimo processador, então na minha opinião é um tier a mais ali, porém o que vale a pena mesmo, que eu vou marcar compra agora, é o 5600, rapaziada, esse é um processador que é simplesmente insano, tá, ele roda todos os jogos, se você compra ele com uma 4060 Ti, por exemplo, cara, você roda tudo em Quad HD no Ultra, porque é um ótimo processador, o único fraco dele, na minha visão, seria jogos competitivos mais pesados, como COD Warzone, por exemplo, que são porque CS, Valorant são jogos leves, mas um Warzone, por exemplo, é um jogo mais pesado. E aí sim, por isso que seria o uso que realmente faria diferença você pegar um processador melhor, tá? Mas se você só joga jogos de campanha, por exemplo, não vejo sentido nenhum pegar um processador melhor que esse, tá? Inclusive para muitos trabalhos aí, uma edição de vídeo leve, por exemplo, ele vai ser um ótimo processador. Então eu gosto muito dele, tá? Ótimo processador, aprovadíssimo. E a diferença de preço dele pro 5500 não é tão grande, eu acho que é tipo 150, R$ 200. Então, na minha opinião, vale muito a pena você pagar mais por esse processador. Eu acho que vale muito a pena mesmo, tá? Agora tem o 5600X, que é péssimo podre, porque ele é um processador que custa R$ 200 a mais, literalmente. O 5600X tá R$ 1000. E olha só, eu vou até mostrar aqui pra vocês. Olha só, se liga. O 5600X tá custando R$ 1000. O 5700X, que é um Ryzen 7, tá custando R$ 100 a mais. E o 5600 normal tá R$ 818. Então, tá R$ 200 a mais de diferença. Cara, o desempenho que tu vai ganhar, porque o 5600X, ele basicamente tem mais clock. É basicamente isso. E o desempenho em jogos é praticamente a mesma coisa, muda muito pouco. E
esse daqui ainda consome mais energia, se não me engano. Então, não vejo sentido, péssimo, podre. Aí outro processador aqui, continuando, né? É o 5700X. Eu já tive esse processador também, já fiz vídeo no canal. E é uma boa compra, tá? Não vou marcar como compra agora, porque para muitas pessoas a diferença dele para jogos do 5600 é pequena, é minúscula, é praticamente nula. Só que para trabalho, esse é um baita processador, muito melhor que o 5600, porque ele já tem 8 núcleos, 16 threads. Então, para trabalho, ele é assim excelente, tá? Se você quer trabalhar com edição de vídeo, cara, vai compensar demais assim tu pegar esse processador ou outras atividades assim do mesmo nível, né, de engenharia, arquitetura, aplicativos que consomem muito do processador, vale muito a pena, porém para jogos em si não faz sentido, tá? Mas vou marcar como uma boa compra porque é um ótimo processador assim excelente, tá? 5800X, péssimo, podre, mesma coisa, mesma história do 5600X, ele consome mais energia, esse consome muito mais energia, é 105 watts para 65, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Preço mais caro, olha só, vamos pesquisar aqui para ter certeza também. Ó, o 5800X custando aqui, ó, R$ 1.700, aqui essa versão XT, não sei, creio que seja mais clock ainda, olha só, 1.700. Cara, não faz sentido, tá? Não, na prática, realmente não faz sentido, e mesmo se fosse, ó, na pichar aqui por 1.400 versus 1.100 do 5700X, a diferença assim é baixíssima, entendeu? Não tem muita diferença, porque o 5700X e o 5600, por exemplo, a AMD lançou, tipo, vários anos depois, então ela otimizou muito bem pro processador ficar mais barato, né? E ainda assim ter o desempenho mais próximo possível, então não faz sentido pegar esses processadores. Agora, tem o 5800X 3D, mas eu vou considerar aqui, porque essa lista eu já peguei parte dela pronta, tá? Então considere que esse daqui é o 5700X 3D, tá? Porque o 5800X 3D não se acha tanto no Brasil, a disponibilidade é muito baixa. Então, considerando que esse daqui é o 5700X 3D, compre agora. Compre agora, ótimo processador, melhor processador possível aqui pro Brasil, porque na minha visão, aqui no Brasil, tá? Placas-mãe AM5, né? Que esse é o socket AM4, que é igual o 5500, 5700, 3300, são tudo do mesmo socket, o socket AM4. Só que aí, passando da geração 5000, você vai pro socket AM5. Só que aqui no Brasil, memória RAM DDR5, que é desse socket AM5, mais uma placa-mãe AM5, fica muito mais caro de uma maneira desproporcional. Isso porque é uma placa-mãe, uma tecnologia mais nova, apenas por isso, porque em desempenho, a placa-mãe e a memória RAM em si não tem uma diferença muito grande em desempenho, tá? A placa-mãe não tem, né? Mas a memória RAM tem uma frequência maior, porém fica muito mais caro. E o 5700X 3D é o melhor processador da linha M4. Então você paga uma placa-mãe barata, uma memória RAM extremamente barata, com um processador muito top que banca vários outros processadores da linha 7000, ele é melhor, entendeu? Então ele vale muito a pena. E na minha visão aqui no Brasil, se você quer jogar, rapaziada, jogos competitivos tipo Warzone mesmo, ele deita e rola. E se você quer rodar em resoluções altas, Quad HD, 4K, o processador em si não faz tanta diferença. Então, se você pegar em 4K, por exemplo, esse 5700X 3D e o 5600, a diferença provavelmente vai ser minúscula, mesmo o 5700X 3D sendo um processador muito melhor, porque em 4K o que importa mesmo é a placa de vídeo. Então, para esse tipo de uso, não faz diferença pegar um processador melhor que ele, e para jogos competitivos, ele já vai ser muito bom, e você vai pagar o dobro do dinheiro depois num processador melhor, mas você de longe não vai ter o dobro do desempenho, entendeu? Então, é o melhor custo-benefício, assim, pensando no montar o melhor PC possível. Os únicos lados ruins aqui para trabalhar, ele não é bom, tá? Porque ele tem muito cache L3, né? A AMD deu um boost no cache L3 dele, só que tirou outras partes, ele reduziu outras frequências do processador, que faz com que para trabalho ele não tenha um desempenho bom, tá? O 5700X normal dá um banho nele em questão de trabalho, e também porque você não vai conseguir fazer upgrade nele daqui a uns anos. Então, se você realmente quiser um desempenho melhor depois no futuro e tudo mais, o que vai demorar muito para você precisar fazer upgrade, porque é um processador assim excelente. Até quem tem o 3600, por exemplo, dependendo do uso, não precisa de upgrade ainda. Então, imagina o 5700X 3D, cara, assim, realmente é um processador excelente, tá? Mas tem esses lados negativos, mas ainda assim, eu acho que sobressai a questão do custo-benefício. Compre agora, beleza? Agora, passando aqui para a próxima linha, tá? Da 7000, né? A M5, que nem eu comentei para vocês. Esse 7500F eu vou botar, depende do preço, porque ele é praticamente a mesma coisa dos 7600, só que ele não tem aqui no Brasil, tá? Ele é basicamente a versão sem o vídeo integrado, custando mais barato, né? No AliExpress ele vale muito a pena, porém tem um imposto, né? Então não vale a pena pro brasileiro, tá? Mas pro gringo é um processador muito interessante. O 7600, rapaziada, eu vou colocar como boa compra, porque ele é mais barato que o 5700X 3D, só que se você pega a placa-mãe M5 e memória DDR5, vai sair mais caro. E o desempenho do 5700X 3D é levemente melhor, para jogos ele é melhor sim, consideravelmente. Porém, se você tá pensando em upgrade depois, né, daqui 3 anos você pegar um Ryzen 9 11900X, por exemplo, ele vai conseguir, enquanto o Ryzen 7 você vai ficar limitado, tá? Então, não acho, tá? Eu acho que para muitas pessoas pode ser que vale a pena mesmo. O
é 7.600, tá? Eu ficando até bugado nos nomes aqui. Acho que é uma boa compra, tá? Talvez seria melhor ainda, seria compra agora se placa-mãe e memória RAM DDR5 custassem barato, tá? Agora tem o 7600X, tá? Que custa uns R$ 300 a mais. Péssimo podre, novamente, a mesma história. Pouco desempenho, né? Pouco ganho de desempenho, porém o custo muito mais alto, então não vale a pena. E agora, rapaziada, olha só, Ryzen 7 7700, eu já tive esse processador, cara, versão ótima, tá? Ótimo processador, ele em aplicações profissionais é muito melhor que o 5800X 3D, para jogos é um pouquinho para trás, mas não tanto, e o custo dele, na minha visão, acho que vale a pena, tá? Ele é o custo-benefício em relação aos 7600, eu acho que vale a pena, o preço a mais que você paga. Compre agora, tá? Eu acho que é o melhor processador na minha visão, tá? Do M5 é o 7700, eu acho que ele tem um custo-benefício muito bom, porque para trabalho ele é muito bom e para jogos também, tá? Ele tem 8 núcleos, 16 threads, processador ótimo, tá? Eu gosto bastante dele, porém ele tem um custo mais alto, tá? Quero deixar bem claro isso. Eu acho que para trabalho, principalmente, ele é excelente, assim. Agora, o 7800X 3D, rapaziada, vou colocar aqui, que é uma boa compra, tá? Pode ser um pouco polêmico, porque esse, basicamente, é o melhor processador do mundo, tá? Para jogos. Ele tem um desempenho, assim, absurdo, melhor que o Ryzen 9, inclusive, porque por ele ter menos núcleos, muitos jogos não se aproveitam de 16, 24 núcleos, a maioria, 99,9% dos jogos não aproveitam, tá? Então, por isso que ele é melhor que muito Ryzen 9 e i9 da vida, porque o núcleo dele, cada núcleo dele tem um desempenho, assim, absurdamente alto. Mesma história do 5700X 3D, por exemplo. Só que o problema é que ele custa R$ 3.600 aqui no Brasil. Então, assim, eu não vejo, tá, sentido de você pagar tanto num processador, porque para trabalho ele é ruim por ter esse cache L3 aumentado. Então, para trabalho ele vai desempenhar muito ruim, comparado a outros processadores aqui, tipo o 7700, por exemplo, vai ser melhor que o 7800X 3D por aplicações profissionais e custando metade do preço. E para jogos, eu não vejo necessidade de ter um processador tão potente, tá? Claro, assim, por exemplo, na gringa é $600 um processador desse, então é pouco dinheiro pro salário dos caras. Enquanto aqui pro Brasil, R$ 3.600, eu acho que vale a pena, assim, se você for milionário, né? Se realmente tem um orçamento muito alto, que aí não vai fazer diferença você pagar esse processador, porque mesmo se fizer diferença esse valor a mais pra você, né? Se você sentir no coração, é melhor pegar o processador mais simples, porque ainda assim vai rodar muitos jogos, tá? Isso daqui é o absurdo, extremo. Então, na minha opinião, não faz sentido, tá? Mas vou colocar como uma boa compra, porque ele é um ótimo processador, é o melhor processador para jogos. Mas o preço, na minha visão, acho que é muito, assim, passa do limite aqui do Brasil na questão do custo-benefício, tá? 7950X 3D, tá, rapaziada? Eu vou marcar como ruim, porque ele é pior que o 7800X 3D. Ele é quase R$ 1.000 mais caro, e para trabalho ele vai ser ruim, tá? Compensa mais pegar um 7900, que não tá na lista aqui também. Não vejo sentido pegar esse processador, tá? Então vou deixar ele como ruim aqui. E agora os últimos, tá? Tem alguns processadores da Intel aqui, eu acho que eu já expliquei, porque eu peguei numa tier list pronta, tá? De Intel e AMD, mas aí que eu tô fazendo um vídeo só de processadores AMD, e então vou ignorar esses daqui depois. E agora sobrou dois, que são os processadores com vídeo integrado da nova geração. Olha só que bacana, a AMD conseguiu aproveitar muito, né? A memória RAM DDR5, conseguiu otimizar, né? Que o nanômetro dele é menor, então consegue colocar mais peças dentro do processador, mais núcleos, enfim. O 8500G, rapaziada, é um processador que depende do preço, tá? Porque ele é um processador que roda tudo em Full HD no low, tá? É incrível como ele roda. Jogos AAA, diferente da geração passada, né? M4, jogos não conseguiam rodar jogos AAA numa qualidade boa. O 8500G roda, porém, o problema dele é que ele custa tipo R$ 200 mais barato que o 8600G, que, rapaziada, compre agora. Que processador, assim, absurdo, meu Deus do céu. Vale muito a pena pegar esse processador, porque ele tem o desempenho, a placa de vídeo dedicada dele, integrada dele, tem desempenho de 1050 Ti, mais ou menos, de GTX 1630, dentro de um processadorzinho aqui. Então você consegue montar até um sistema mini TX, minúsculo assim, que vai rodar todos os jogos, porque a placa de vídeo integrada dele é simplesmente, assim, absurda em questão de desempenho. Acho que vale muito a pena. O 8500G, não tanto, assim, ele fica bem para trás, custando R$ 200 a menos. Não acho que faz sentido, tá? Fora que o processador dele em si tem algumas limitações, como o PCI Express, que é limitado em relação ao 8600G, então faz muito mais sentido pegar ele, beleza? Então essa daqui fica a tier list, tá? Comenta aí o que você acha, se você mudaria alguma coisa ou não. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.